Olá, nessa aula nós iremos fazer a instalação dos Zabbix utilizando o repositório oficial da Zabbix. Faremos uma instalação via pacotes no sistema Debian, na máquina virtual que a gente preparou para fazer o laboratório do nosso curso. Então o ambiente que a gente vai utilizar está executando uma VM aqui no Oracle VirtualBox com o sistema Debian JS, na versão 8.564 bits. Eu separei aqui uma CPU para essa VM com 512 MB de RAM e utilizamos a instalação mínima do Debian. Bom, o que a gente precisa saber para a gente realizar a instalação via pacote, via repositório oficial? A gente precisa acessar o repositório oficial do Zabbix, que é a URL repo.zabbix.com. Como a gente vai fazer a instalação no Debian, a gente precisa acessar o local do pacote .deb para a gente realizar a instalação desse repositório no Zabbix. Aqui no nosso servidor, esse repositório vai ficar armazenado no etc apt source.list.d. Ele ficará aqui. Então a gente vai acessar aqui esse diretório Zabbix, versão 3.0, que a gente vai estar trabalhando no nosso curso. Debian pool main z Zabbix release. Então a gente vai copiar o JS, que é a versão 8. A gente clica aqui com o botão direito, copiar endereço do link. Então vamos aqui, vou copiar aqui para o /tmp. Você vai executar wget e pode colar aqui o link que a gente copiou e executar para ele baixar esse arquivo, Então tá aqui, Zabbix release 3.0-1 js-all.deb, ok? Então o próximo passo aqui da instalação, a gente vai executar o dpkg-i com o nome do arquivo que a gente baixou. Para quê? Para a gente instalar esse repositório no nosso sistema. Lembra que eu falei que ele vai ficar armazenado aqui, no etc apt source.list.d. Ele vai ficar um arquivo do Zabbix aqui. Então vamos lá, dpkg-i Zabbix release. Pode dar enter. Ok, então se a gente for lá no local, vou voltar o comando aqui, ls zabbix.list. Então você pode editar esse arquivo aqui, zabbix.list. Ele vai exibir o local onde a gente vai acessar, o sistema vai percorrer os diretórios no repositório do Zabbix para instalar os pacotes necessários. Tudo bem? Seguindo aqui então no nosso slide, o que a gente vai precisar fazer agora? A gente precisa executar o apt-get update para ele atualizar os índices dos pacotes. apt-get update. Para ele atualizar os índices do pacote do repositório do Zabbix. Então vocês observem aqui, que ele percorreu esse repositório, ok? Agora a gente vai, se a gente executar apt-cache search Zabbix, ele vai listar os pacotes desse repositório. Tudo bem? Então o próximo passo agora a gente vai fazer a instalação do sistema Zabbix em si. Então, durante a aula aí você vai pegar o PDF da aula, você pode copiar o comando ou simplesmente ir digitando. Vocês têm que tomar cuidado na hora de copiar esses comandos do PDF, porque às vezes pode de linha, um caractere que vai se tornar inválido no terminal. Eu só copio aqui para a gente ver até aqui, e eu mesmo vou digitar aqui, apt-get install, e vou colar. Reparem que na hora que eu colei ele deu erro, Por quê? Porque ele pulou a linha aqui desse último pacote, o zabbix-get, Então tem que tomar esse cuidado, zabbix-get. O que eu estou instalando aqui? Eu estou instalando o servidor, Zabbix, CGBD+SQL. Então vocês observem aqui no terminal, que
que a gente tem a opção, né, de instalar com MySQL com Postgre. Ok? Na parte do servidor. Vou instalar também o pacote Zabbix Frontend PHP, que é esse que eu vou marcar aqui agora, ó, Zabbix Frontend.php. Vou instalar também o Zabbix Agent, que a gente vai utilizar para monitorar o nosso próprio servidor. E também vou já instalar a ferramenta chamada Zabbix Get, que isso daqui eu explico na aula referente a essa ferramenta. Ok? Então a gente pode dar Enter aqui. Ele já vai baixar todas as dependências. Então, por exemplo, aqui, ó, fping, MySQL Client, libsnmp, todas as dependências necessárias para a instalação do nosso sistema de monitoramento. Okay? Então, enquanto vai baixando os pacotes ali, ó, o próximo passo que ele vai solicitar aqui durante a instalação é para a gente definir uma senha do usuário root do MySQL. Okay? Então, vamos aguardar aqui a finalização da instalação, já está em 88%. Bom, então daqui, ó, ele vai parar nesse passo aqui, ó, para a gente definir uma senha do usuário root do MySQL. É o usuário administrativo do MySQL. Para efeito aqui do nosso curso, eu sempre vou usar a senha de root de 1 a 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar Enter e ele vai pedir para repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou um OK e ele segue com a instalação. Continuando com a instalação, o próximo passo que a gente vai fazer, a gente vai criar a base de dados do Zabbix na console do MySQL. Vocês vão observar ali, quando eu acessar a console do MySQL, que ele não tem nenhuma base criada para o Zabbix. Terminando aqui o processo. Bom, essa instalação via pacote que a gente está fazendo é o que eu comentei nas aulas anteriores, que é a instalação all-in-one. Então, é uma instalação consolidada com todos os serviços no mesmo servidor. Próximo passo aqui, vamos executar MySQL -1 root -p e vamos digitar a senha que a gente definiu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Executamos, já estamos na console do MySQL. Então, se você der show databases, observem que não tem nenhuma base de dados do Zabbix. Então, a gente vai criar essa base de dados, ó. Né, ó. Create database Zabbix, character set UTF-8, colate UTF-8bin. Então, a gente já vai estar criando uma base de dados no Zabbix, colocando aqui o set, né, de caractere UTF-8, que ele vai permitir a gente utilizar caracteres especiais, né, do nosso idioma. Então, por exemplo, você vai poder usar cedilha, alguns caracteres especiais. Tá ok? O próximo comando, a gente vai dar privilégios em toda a base de dados Zabbix, tá vendo? Ponto asterisco aqui significa em todas as tabelas, para o usuário Zabbix, né, no nosso host local mesmo, identificado por uma senha. Vamos definir essa senha como Zabbix. Tá ok? Então, lembrando, tomem cuidado na hora de copiar esse comando. Então, eu vou copiar até aqui para ele não quebrar a linha. E vou finalizar com o Zabbix. Tem que lembrar, essa senha aqui que a gente está definindo é para o usuário Zabbix acessar essa base de dados do Zabbix. Ok? Então, feito isso, a gente já pode sair da console do MySQL. E o próximo passo agora, a gente vai popular essa nossa base de dados.